A seguir, na rádio web Holonomia, Universidade Livre. Acompanhem agora. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, um programa totalmente dedicado a você, que quer saber um pouquinho mais sobre você mesmo. Quem realmente você é? Você está realmente preparado à nova era, à idade de ouro? Se você realmente tem todas essas perguntas e quer se aprofundar um pouquinho mais no assunto, porque nós apresentadores, procuramos trazer sempre inovações. O autoconhecimento é fundamental para quem quer viver e ver a nova era. O novo ciclo planetário está muito próximo. E é através dessa egrégora que nós formamos, egrégora de coisas boas, coisas positivas, porque o mundo está totalmente repleto de coisas negativas. Toda vez que você olha uma emissora, você vê as notícias te jogam para baixo. Bom, o programa de hoje está totalmente voltado a uma coisa mais mística. Você acredita que quando morre, finda a tua existência? Ou você realmente acredita que só morre o corpo e a sua alma, o seu espírito, continua vivendo num outro plano? Você acredita nisso? Bom, se você não acredita, você terá hoje todo o fundamento necessário para que possa reavaliar a sua própria concepção. E para isso, para responder às suas perguntas, eu trouxe um grande amigo de pelo menos uns 30 anos, o Wagner Borges. Wagner, é um prazer enorme estar aqui com você. Sidney, boa tarde, um prazer estar aqui, um abração. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o seu convite aqui. E aí eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre temas espirituais, experiências fora do corpo, consciência. Ou seja, estou aqui para o que der e vier dentro dessa espiritualidade, que não é uma doutrina, mas um estado de consciência que cada um carrega dentro do coração. Da mesma forma que religiosidade. Religiosidade é exatamente isso que o Wagner comentou. É uma canalização, uma coligação com alguma coisa a mais. A religiosidade é nata em você. Religião é uma opção sua. Por que o Wagner colocou que nós realmente recebemos toda a equipe dele como humanidade? Porque todo ser humano, ele se perde pelo ego e pela própria personalidade. E nós nada mais somos do que seres espirituais vivendo uma experiência material. De ego, inclusive, Sidney, e de arrogância da nossa parte, todo ser humano é assim. A gente está aqui na Terra para aprender justamente como baixar a crista desse ego. Nenhum de nós é daqui. Nós somos consciências ou espíritos, como as pessoas gostam de chamar, e nós estamos aportados aqui no corpo físico para mais uma experiência. O universo é uma imensa escola, a Terra é uma sala de aula, o corpo é uniforme. Então, de vez em quando, a gente desce para mais uma série para aprender um monte de coisas. Aparentemente, aqui embaixo, dentro da sala de aula, às vezes parece que as coisas fogem do controle. Só que há uma direção universal por detrás e, embora nós não percebamos isso aqui, existe uma consciência maior que interpenetra tudo e todos. Eu não estou falando de um Deus lá em cima, não é isso não, mas uma causa maior. Vamos chamar o diretor do colégio. E nós estamos aqui nesse presente momento, e é uma bênção que nunca na história da humanidade nós tivemos tanta abertura espiritual como nós temos hoje, para ter um programa como esse, de rádio, internet, falando dessa temática de consciência. Então eu vejo muita gente reclamando que nós estamos no fim dos tempos, puxa, que inferno, que caos, premiado de estar encarnado agora. Com certeza. Eu me sinto assim privilegiado de estar com a informação tão aberta, de poder captar algumas coisas espirituais e veicular, passar essa parte boa, que é o que a gente tem, eu, você e todo mundo que trabalha nessa área. Então eu acho que nós estamos premiados de estarmos reencarnados hoje aqui, não mais no Antigo Egito, dentro de uma pirâmide,
ou dentro de uma caverna do Himalaia. Exatamente. Mas aqui, no meio das pessoas, e com essa bênção de poder comunicar uma coisa legal, de poder participar dessa espécie de mudança consciencial, que não tem a ver com um calendário esse ou aquele, mas com a própria consciência que a gente chega no momento, num planeta, que alcança-se uma massa crítica de consciência e aquilo alavanca um processo de crescimento. Não é o momento ainda, a gente está vivendo aí uma época caótica, por um lado, uma transição, né? E ao mesmo tempo tão rica. Então, toda época de mudança, você tem prédios velhos ao lado de prédios modernos. Exatamente. Então, nós temos parâmetros antigos convivendo com parâmetros modernos e mais arejados. E, para nossa sorte, Sidney, nós estamos trabalhando com esses parâmetros mais arejados. E o legal é que nós não estamos prendendo esses parâmetros num dogma ou numa linha ou outra, mas sim trazendo isso para a consciência das pessoas de uma forma livre. Às vezes, alguém me pergunta assim: ô Wagner, qual é o melhor caminho espiritual? O que você indica? Eu sempre digo o seguinte: o melhor caminho é o seu, pelo menos para você. Exatamente, eu também falo exatamente isso. Se esse caminho faz você fazer o bem, desperta a tua consciência, respeita a tua opinião, faz você ser feliz, e quando você fala desse caminho, seus olhos brilham, sua aura se expande e sua energia se propaga, esse é o seu caminho, que não é exatamente o meu ou o seu, mas se é um caminho do bem, da luz e do progresso da humanidade, fica lá, trabalha lá, melhora lá, contribui lá, que com certeza a pessoa estará participando de um processo de crescimento coletivo, porque quando um melhora, acaba melhorando o outro de tabela. É uma cadeia. É uma coisa de propagação. Bom, amigo, vocês vão percebendo que ao longo do programa, você não saia daí, expandimos o nosso programa, porque o assunto, como vocês puderam ver, é muito grande, é vasto, complexo, que estão relacionados, de uma certa forma, ao tema de hoje, que é a saída astral. Experiências fora do corpo. De que forma, Wagner, você, na verdade, adotou esse tema? Eu tenho 48 anos atualmente. Quando eu tinha 15 anos, lá no Rio de Janeiro, eu moro aqui em São Paulo há 20 anos, eu deitava para dormir, sono normal, trabalhava de dia, estudava à noite, e eu experimentava essas saídas do corpo durante o sono, de forma espontânea. Eu me via projetado fora do meu corpo, como se eu fosse um espírito livre, e o corpo deitado embaixo. Eu vi espíritos nessas saídas, e eu comecei a me acostumar com aquilo. É claro que na época eu não sabia o que estava rolando. Era a década de 70, não tinha muita informação, não tinha muita literatura, não tinha um programa igual esse aqui para falar do tema. Então eu comecei a pesquisar sozinho. Então eu li um livro espírita, um livro de Umbanda, um livro de Yoga, um livro de Teosofia, tentando me achar. E ao mesmo tempo eu ia me acostumando com aqueles sintomas relativos a essas saídas. Tipo, acordar e não conseguir me mexer. Esses são os sintomas que você... Sintomas. A pessoa acorda, não consegue se mexer, não consegue abrir os olhos, fica apavorada, tenta gritar, mas não sai som nenhum, e aí desperta apavorado, uma paralisia noturna causada pela baixa do metabolismo. Acontece que eu descobri, Sidney, que se a pessoa não se debater e não tentar se mexer e relaxar, ela consegue se desprender espiritualmente para fora do corpo físico. E esse fenômeno é estudado desde a antiguidade, notadamente no Oriente Clássico. E ao longo do tempo, muitas doutrinas trabalharam em cima desse fenômeno, e o que variava era a nomenclatura que se dava de acordo com a época. Então hoje, nós temos muitos nomes para essas saídas do corpo em cada doutrina. Exemplo, viagem astral, projeção da consciência, desprendimento espiritual, projeção do espírito, são muitos nomes. Eu costumo chamar de experiência fora do corpo uma nomenclatura moderna, fácil de entender. Praticamente, todas as tradições espirituais, o espiritismo, a teosofia, o ocultismo, o taoísmo clássico na Índia, o hinduísmo, todas elas, em algum momento de seu histórico, abordam um pouquinho sobre as saídas do corpo. Então, é um tema vasto, aberto. Mas hoje eu sei disso, por estudos de muitos anos. Naquela época, não. E eu também deitava, estava cochilando entre a vigília e o sono, e tinha aquela nítida sensação de escorregão ou queda, aquele solavanco, que hoje eu sei que é um deslocamento da aura, né, rapidamente. A aura se solta e encaixa. Também tinha a sensação de dilatação da aura, quando parece que você está ficando grande, crescendo, é quando a aura se expande. E vibrações por dentro do corpo. Você imagina, eu tendo esse conjunto de sintomas, não tendo ninguém para me explicar, era a década de 70, em casa meu pai materialista, minha mãe evangélica, minha avó católica e 2 irmãos crentes era uma salada, de igreja diferente. O engraçado é que a minha mãe e a minha avó se odiavam em nome de Cristo, porque uma era evangélica, a outra era católica.
E elas não concordavam em nada, Sidney, mas só concordavam numa coisa: o garoto está com o diabo. Porque eu narrava essas saídas do corpo, eu falava de coisas espirituais, e quando eu chegava em casa, um dia de pagamento, cheio de livros, Livro dos Espíritos, A Doutrina Secreta da Blavatsky, Autobiografia de um Yogi do Yogananda, Tao Te Ching do Lao Tse, a minha mãe e meus irmãos me olhavam horrorizados. E minha mãe dizia: você está trazendo o diabo aqui para casa. Um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava prestes a picotar os meus livros espiritualistas. E eu me lembro, eu tinha 16 anos já estava bem forte. Antes de você contar esse detalhe, nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco. Ah, então tá, vamos dar um tempinho. Telespectador, vocês têm uma noção do que os espera daqui para frente? Não saiam daí. Não saiam daí porque o nosso programa, como eu disse, está muito interessante. Voltaremos já já. Bom, amigo, estamos de volta apresentando o programa Em Busca da Felicidade Interior. E você, já encontrou a sua felicidade interior? Falta alguma coisa? Bom, se falta, vamos tentar dar uma continuidade ao programa. E quem sabe o Wagner, que está falando hoje sobre viagem astral, saída fora do corpo de uma forma consciente, quem sabe ele te dê toda uma dica para que você realmente possa encontrar a sua felicidade interior. O primeiro bloco, dizendo que alguns dos sintomas que você apresenta, ou que as pessoas normalmente apresentam. Então eu posso dizer a todos vocês, amigos, que durante anos, quando eu tinha lá por 10 a 15 anos mais ou menos, um pouco antes, eu tinha exatamente esses mesmos sintomas, né? Quando eu acordava, eu queria falar, não conseguia, eu queria mexer, não conseguia. Então, isso durante anos. Com certeza, a falta de conhecimento fez com que eu bloqueasse, talvez, essa saída consciente. Por isso que o Wagner está aqui para dizimar toda e qualquer dúvida, para que você, amiga, se estiver dentro desse processo, passe a tê-lo sem medo. E é muito mais comum do que se imagina. Inclusive, à medida que a gente vai conversando aqui, diversos telespectadores vão notar que isso já aconteceu com eles, e isso dá um feedback muito bom. Acontece que muita gente fica com medo desse tipo de experiência e acaba travando o processo e causa um bloqueio para o resto da vida. Uma pessoa que poderia ter um desenvolvimento bem legal da sua sensibilidade espiritual, crescendo dentro dessa área, no caminho que ela escolher, ela trava um potencial normal porque ela não sabe a causa daquilo. Essas paralisias ocorrem porque o padrão de ondas cerebrais está baixo, o metabolismo também está baixo, e a pessoa se apavora, aí a adrenalina entra no sangue, estimula o sistema e ela abruptamente recupera o movimento. Mas se ela ficar quieto, não rolará essa descarga de adrenalina, porque ela não tem medo, e em consequência o metabolismo continua quietinho e ela se desprenderá tranquilamente para fora do corpo e terá uma experiência muito legal que simplesmente elimina o medo da morte como um conceito, Sidney. Eu não estou falando do medo de morrer, que todo organismo vivo tem, que é o instinto de sobrevivência. Eu, Sidney, os animais, a preservação da vida. Medo de morrer é biológico, mas o medo da morte é psicológico. Então nós criamos, inclusive, até no imaginário popular, a imagem de um ícone, de um ente para representar a morte. Uma caveira com um capuz e uma foice. Exatamente. Aí alguém fala assim: lá vem ela, quem? La muerte, la meia-noite para te pegar. Então nós criamos no imaginário popular uma entidade e isso causa o medo no sentido conceito daquilo, não no sentido biológico. O medo de morrer está nas células. Por exemplo, alguém pode não ter medo de morrer, mas não vai colocar a cabeça na linha do trem por causa disso, não é isso. Então o medo da morte é liquidado quando você se vê fora do corpo, além do seu corpo você é pura consciência, percebe espíritos que estão desencarnados, que você conheceu aqui em vida e que estão vivos do lado de lá, e você sabe então que a morte é uma passagem para o lado de lá, não mais por crença, mas porque você está vendo. E aí alguém te pergunta: poxa, você acredita mesmo em vida após a morte? E aí você diz o seguinte: não, eu não acredito, eu tenho certeza, não é questão de crença. Então isto dá uma vantagem muito grande para lidar com o chamado mundo invisível. Você não tem medo de espíritos, você não tem medo da morte como um conceito, você aceita a possibilidade de que um dia você irá embora, bem como as pessoas que você ama e até aquelas que você não gosta, porque é inevitável que tudo que nasce um dia vai embora. Então, esse tipo de assunto dá uma certeza íntima para você enfrentar uma suposta perda amanhã, seja do seu próprio corpo ou a perda de alguém que você ama, porque você está vivenciando a experiência. Não é uma questão, por exemplo, uma mensagem psicografada ou psicofonada, um livro, tudo isso ajuda, mas para você que está lendo, é uma crença naquilo que está sendo comunicado. Lógico. E isso ajuda muito. Mas quando você vai do lado de lá e vê
Por exemplo, você não está lendo sobre uma cidade espiritual, você está numa, fora do corpo, enquanto seu corpo está dormindo. Então isso te dá um feedback, uma segurança, uma nova forma de olhar, e talvez um dos caminhos para a felicidade da gente seja a eliminação do medo da morte como um conceito. E ao tirar essa barreira, que é o grande medo, a vida fica mais rica e dá vontade de viver. E melhor, dá vontade de fazer um monte de coisa legal também, porque você sente alguma coisa a mais em você, você não é só carne, não é isso aqui. E ao falar isso, eu não estou desvalorizando o corpo, que é um veículo que nós precisamos cuidar. É um templo sagrado. O espírito, o motorista, o corpo é o carro. Isso é igual um táxi. Se o táxi não rodar, o taxista não ganha um pão. Com certeza. Nós somos o taxista. Durante o sono, nós botamos a máquina para descansar. E aí vamos dar uma volta para tomar um cafezinho do lado de lá, bater um papo com outros taxistas mais antigos que já trabalharam aqui e que hoje estão em outro plano. Então a saída do corpo, ela permite a eliminação do medo da morte. E uma coisa muito legal, Sidney, que me ajudou muito. Eu fui me acostumando na adolescência com essas saídas. E eu comecei a ver mentores espirituais, guias, amparadores, que as tradições falam. E eles começaram a me ensinar uma coisa legal, captar energia com as mãos do universo e passar. Então eu comecei a dar passe em espíritos apegados espiritualmente ao plano falando? físico, espiritualmente e aqui também. E você pode ser levado a um templo extrafísico, passar por uma iniciação, um processo iniciático lá de aprender algo que não tem aqui na Terra. Eu particularmente, inclusive, acredito que a maioria das grandes iniciações são realizadas durante o sono em templos espirituais, com aqueles diretores das egrégoras dos templos cá de baixo. Entendi. Cada templo tem sua egrégora, sua entidade coletiva de luz que superintende aquilo, mas existe a contraparte espiritual, que é a origem. As egrégoras aqui estão ligadas às egrégoras de lá, os campos energéticos. Então, você pode ser um iniciado numa fraternidade esotérica daqui, né? É uma coisa, entre os homens. Agora, durante o sono, você vai ser testado entre os espíritos. E lá fora, não dá para você enganar ninguém. Ninguém vai perguntar para você assim, Sidney, qual é o seu grau? Qual é a sua cor? Você é iniciado de qual nível? Vão te perguntar qual é a verdade que está dentro do seu coração. O que você está fazendo de bom pelo mundo? Por que você não cresce? Por que você não elimina o egoísmo dentro de você? Por que você não quebra o teu ego? Então, há uma diferença. Eu conheci aqui, estudando ao longo de muitos anos, eu, assim como o Sidney, faço palestras em vários lugares diferentes, sempre com uma postura bem universalista, e isso é legal porque eu acabo fazendo amizade em muitos lugares diferentes, mas eu conheci, ao longo da vida, pessoas que se diziam iniciadas nessa ou naquela fraternidade esotérica e não perdoavam ninguém. E elas eram iniciadas, na verdade, numa espécie de grau iniciático arrogante. Entendi. E, de repente, ao sair do corpo, elas nem seriam consideradas iniciadas. Ao passo que o seu Joaquim ali da esquina, que trabalha na quitanda, não é iniciado em coisa alguma aqui embaixo, faz o bem para todo mundo e perdoa todo mundo, do lado de lá ele é um mestre. Entendi. Então, há um engano muito grande aqui embaixo no plano físico em relação a título, certificado, a roupa que a pessoa veste, poder econômico que ela tem, poder político ou até poder religioso, ou vamos chamar iniciático ou espiritual. Espiritualmente isso não vale nada do lado de lá, vale o que a consciência pensa, o que ela sente, o que ela faz. Quando você observa isso lá fora direto, ao retornar para o corpo, você precisa ter mais cuidado com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz. Você não vai virar anjo, porque isso é impossível, nós somos humanos. Mas você pode se tornar um ser humano mais íntegro, sabendo que tem defeitos e qualidades e procurando aumentar as qualidades e diminuir os defeitos. Então muita gente pergunta, poxa, que vantagem tem uma saída do corpo dessa? Eliminação do medo da morte, o acesso a templos extrafísicos com verdades profundas, que nem existe aqui no plano físico, a possibilidade de aplicar energia em pessoas que não estão bem daqui e do lado de lá, e uma alegria danada de viver que volta com você, porque você participou de uma atividade extracorpórea enquanto seu corpo estava dormindo, percebeu que a vida é muito mais do que o que ela apresenta só nesse plano, você volta com a sensação de multidimensionalidade, imortalidade. Isso te dá uma força, Cid, uma vontade de viver, de propagar uma coisa boa. Não estou falando de doutrinar os outros, não. Eu estou falando de levantar, dar um bom dia para o vizinho, porteiro do prédio, encher ele de luz num aperto de mão, chegar no teu trabalho, abraçar as pessoas que trabalham lá, chegar para a pessoa que você ama, dar um beijo e enxergar nela não somente um corpo físico, mas uma consciência que também está na Terra junto com você, vivenciando as mesmas coisas, que você está atravessando junto com ela, mais uma travessia de uma vida. Isso tudo te dá uma força interior
que não há dinheiro no mundo que pague, não há lugar do mundo ou doutrina que dê isso para você, é estado de consciência e, melhor, está ao acesso de qualquer um enquanto o corpo físico dorme. Porque uma coisa é certa, viemos do plano espiritual para viver na Terra. Então, nada mais normal do que durante o sono, Sidney, darmos uma voltinha na nossa casa original. Lógico. Enquanto a máquina está descansando. E lá a gente ganha uma força e volta para um novo dia de trabalho seguinte. Ouviram Wagner enfatizar que com as saídas, as experiências, nós passamos a não temer mais a morte. Porque existe uma continuidade após você deixar esse corpo físico, essa matéria mais densa. E com a saída, você realmente vê que existe a simplicidade, porque todos nós somos semelhantes às peças de um xadrez. Enquanto nós estamos vivos, ou enquanto está se jogando o xadrez, cada peça exerce uma função. O rei, a rainha, o cavalo, o peão. Mas a partir do momento que você encerra o jogo, todos são colocados na mesma caixa, na mesma posição. Então não existe aquele superior, aquele melhor ou pior. Todos nós somos iguais perante uma esfera superior. Então essas saídas fazem com que você elimine o seu ego, elimine a sua personalidade, seja mais humilde, a sua compaixão aflore, a sua tolerância, a sua paciência, a sua flexibilidade para com o outro melhore muito, porque todos nós somos seres únicos no universo. Eu não posso ser você, nem você pode ser o Cid. As nossas verdades podem nem ser comuns, mas, no entanto, você está sentindo a sua força que te mantém vivo. Os seus conhecimentos, assim como o do Wagner, assim como o meu, assim como todas as pessoas, têm a sua forma de pensar e de sentir. Por isso, a saída, essa experiência é fantástica e nos leva somente ao engrandecimento. E isso que o Wagner colocou, ele abordou, não está vinculado a nenhuma religião, porque a saída do corpo é nata no ser humano. Nós estamos simplesmente viajando nessa dimensão, nesse planeta. Bom, amigo, vocês viram que realmente o assunto está fervilhando. Nós estamos terminando o segundo bloco. Não saia daí, até já. Bom, amigo, estamos de volta apresentando o terceiro bloco do programa Em Busca da Felicidade Interior. Um programa totalmente dedicado a você que quer engrandecer, que quer se conhecer. E hoje, o importante é você entrar para que você possa sintonizar diretamente conosco. Essa frequência não é somente o olhar, o ver a imagem, não, mas o importante é você estar conectado com essa frequência vibracional sutil, para que você possa elevar os seus pensamentos. Bom, o Wagner é um professor espiritualista e autor de 11 livros. Então, aquele que quiser adquirir esse livro, Wagner, como é que eu faço para adquirir esse livro? A pessoa pode adquirir esse livro lá na nossa escola, no bairro do Ipiranga, porque essa é uma edição que eu fiz especial, particular, ser uma editora, porque o livro é colorido e ficaria muito caro para uma editora editar. Então nós fizemos uma edição especial e só tem lá no Ipiranga, na Gomes Nogueira 168. As pessoas também podem pegar informação lá pelo nosso site, que é bem variado. E esse livro contém 20 figuras coloridas de consciências espirituais que ajudam a humanidade. E eu não procurei dar nome para elas, Sidney, porque existem muitos mentores espirituais de várias tradições. Então coloquei ali um mentor negro, um indígena, um hindu, um chinês, um cigano, um cristão, para dar uma noção de globalização espiritual. Evitar aquela coisa assim, só Jesus, só Buda, só Maomé, todos a favor do mundo inteiro, cada um se conecte com quem quiser, desde que seja da luz, do bem. Não me importa se uma pessoa reza para Jesus, para Buda, Maomé ou Krishna. Importa que ela faça algo bom, que ela cresça com aquilo, e quando ela se ligue com aquela causa maior que ela admire, que ela se sinta impelida a alguma coisa boa, que se sinta valorizada. Então, de repente, alguém reza para Jesus e se sente forte. O outro reza para o Maomé e se sente forte. Então, o importante é a pessoa estar bem com ela mesma, evitar competição com doutrinas diferentes, parâmetros diferentes. Se a coisa é do bem e da luz e tem bom senso, vamos lá, vamos em frente. Nós recebemos aqui no intervalo do programa algumas perguntas. Então, uma delas: todas as pessoas podem sair do corpo? Regina Celi, Fortaleza, Ceará. Sim, é uma capacidade natural. Eu vou até fazer uma brincadeira. Eu sei que a brincadeira é séria, mas todo mundo morre. Morte é uma saída do corpo. Sim, lógico. Então todo mundo é capaz de sair do corpo, porque a morte é uma saída. Só que durante o sono, devido à queda do metabolismo, ocorrem saídas do corpo parciais. Também capacidade latente de todas as pessoas. Independe de raça, de cultura, de credo. Eu já vi muitas vezes animais fora do corpo, Sidney. É uma pergunta aqui, inclusive,
de Sueri, Brasília, Distrito Federal. Então ela fala o seguinte: há pouco tempo perdi meu animal de estimação. Por acaso você já se deparou com animais extratípicos? Sim, eu tinha um gato em casa que saía do corpo, o Ernesto. É mesmo? Né? E agora tem um cachorrinho, Rama, que também já vi fora do corpo algumas vezes. Inclusive vi o mentor espiritual dele, me contou um monte de coisa sobre animais. A gente pode até um dia fazer um programa aqui sobre animais. Vamos fazer. E aí eu conto o que eu já vi do lado de lá sobre animais após a morte. Eles sobrevivem, continuam amando os seus donos. Da mesma forma que tem gente boa que cuida de animais aqui, tem gente boa que cuida deles do lado de lá. Os animais têm corpo espiritual, estou falando de mamíferos, se ligam às pessoas. E uma coisa que eu tenho falado há de uns anos para cá, a partir das coisas que eu vi, da mesma forma que as pessoas fazem prece para os seus entes queridos que partiram, por que elas não fazem prece a favor dos seus animais queridos que partiram? Não que algum deles esteja mal após a morte, porque o animal não tem mente nem maldade para fazer besteira e ficar mal do lado de lá. Mas no sentido de quando a pessoa faz uma prece, ou emana um abraço, um pensamento legal, na direção de um ente querido, humano ou animal que partiu, a pessoa produz formas mentais, irradia energia, e isso vai até aquele ser. E aquele serzinho recebe essa energia e se sente acarinhado, como quando ganha um abraço da gente cá embaixo. Eu acho que as pessoas não fazem esse tipo de ritual, esse tipo de oração, porque justamente falta essa informação. Falta informação. É. Será que realmente o meu animal, o seu animal, vive após o desligamento dessa matéria? E a resposta está aí. E reencarnam também, tem seres que cuidam deles. É que para falar disso hoje no programa é um tema um pouco mais vasto. Mas as pessoas que perderam animais, fiquem tranquilas, e não importa qual seja o animal, cachorro, gato, tem gente que tem uma serpente em casa, o outro tem uma aranha, não interessa. Você tem direito de ter o que você quiser, ter sua relação afetiva com o bichinho da natureza que você quiser. Deus está em tudo, Sidney, está dentro do bichinho. Trocar afetividade com o bichinho, o ser humano evolui porque abre seu coração no trato com aquele ser. E aquele ser, ao trocar com o ser humano, está trocando com outro que não é da sua espécie, então isso acelera a evolução dele. Então, para ambos, homem e animal, é boa esta correlação quando baseado em amor, tratar o bichinho com respeito, como a gente trata um ser humano também. Eu não estou aqui falando de pessoas que tratam mal animais ou que treinam animais para atividades violentas, exceção da polícia, que precisa adestrar os animais para tarefas anticrime. Mas as pessoas que gostam de animal tratam direitinho, não tem um animal como objeto em casa, mas como um parceiro, como um ente querido, elas têm uma correlação que transcende a questão da morte. E um detalhe importante, quando o animal vai ficando velhinho, ele não é mais igual como era pequenininho, nem já não brinca tanto, dá despesa, é igual uma pessoa de idade. E muitas pessoas, Sidney, que amavam o animalzinho antes, começam a não amar tanto quando o animalzinho tem problema ou está velhinho. Eu fico perguntando, seu pai, sua mãe, sua avó ficaram velhinhos, você não vai deixar de amá-los, mesmo que eles estejam numa condição diferente naquele momento e dê trabalho. A mesma coisa um bichinho. Não desfaz do seu bichinho velho porque ele está doente ou porque não brinca mais como antes. Não joga fora e pega um bichinho novo para substituir, não. Sabe, cuida como você cuidaria do seu papai doente, da sua avózinha doente, seu parente amado doente, porque o animal faz parte da sua evolução. O animal está ali junto com você, há anos, ralando com você, se relacionando com você, e no final da vida, de repente, a pessoa despreza, ou joga fora, ou não quer lidar. Isso é uma falta de respeito, isso ocasiona karma por causa, gerando efeito, porque você está tratando mal um ser vivo. Então vai lá, e do mesmo jeito que você cuida dos parentes doentes e envelhecidos, cuida do animalzinho, porque de repente, se você não cuida, lá na frente, você ficando velhinho, talvez alguém te despreze também, e aí você vai perceber o que eu estou falando. Uma outra pergunta, você acredita que quando estamos acordados é possível fazer essa projeção astral? Fernando de São Paulo. Por exemplo, agora nós estamos na vigília, então não tem como baixar o metabolismo e o padrão de ondas cerebrais. Essas saídas do corpo ocorrem durante o sono ou durante estados alterados da consciência, como transes mediúnicos, transes hipnóticos, pancadas na cabeça, doenças que prostram o corpo, relaxamento autoinduzido. Susto, por exemplo, não pode? Pode, se a pessoa desmaia com susto, de repente ela pode ter uma saída. O que não dá é a pessoa na vigília, no estado de ondas cerebrais da vigília, conseguir isso, porque tem que haver uma baixa nesse padrão. Por isso, essas experiências ocorrem, em sua grande maioria, durante o sono, porque é um momento que a gente se permite um relaxamento maior, exceção dos estados mediúnicos, meditativos, estados alterados, variados, onde podem ocorrer.
Mas o momento que a gente mais está próximo de um relaxamento e se permite se entregar é o sono. Por isso, a maioria esmagadora dos relatos de projeção astral são durante o sono. E, por exemplo, se eu tiver num estado, quiserem entrar nesse estado alterado de consciência, normalmente eu vou procurar fazer isso à noite. Né? Qualquer pessoa procura fazer isso à noite. Devido à maioria das pessoas trabalhar... E se eu jantar, se tiver comido muito? O metabolismo pesado com a alimentação dificulta o processo, porque é uma hora que o organismo tinha que estar descansando, recuperando musculatura, células, tecidos, e de repente o organismo está ali trabalhando, e a digestão leva muitas horas. Então, comer perto da hora de deitar não é uma boa nem para o sono normal, quanto mais para uma experiência fora do corpo. Agora, toda regra tem exceção. Inclusive, o cara bateu uma feijoada e foi dormir. Morreu, saiu do corpo. Então, toda regra tem exceção. O ideal é estar com a barriga vazia, a mente tranquila, as emoções plácidas e um cuidado especial. As pessoas deitam e arrastam para dentro do sono os últimos pensamentos aos quais elas dormiram pensando neles. 99% desses pensamentos, Sidney, são sobre coisas da vigília, do dia a dia dela, do trabalho, da preocupação com as coisas. Então, ao entrar no sono, quando o corpo espiritual se desprende de forma inconsciente, ele tende a pairar sobre o corpo físico, preso nesse plano, porque as únicas formas mentais em volta dele são sobre coisas do dia a dia. Então, seria legal que na hora de deitar, a pessoa lesse alguma coisa sobre o plano espiritual, sobre saídas do corpo, e dormisse pensando nisso, para que as formas mentais dela produzidas fossem sobre plano extrafísico. Isso faria com que o corpo espiritual, que também é chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, tem muitos nomes, Sim, se desprendesse e fosse para cima, na direção do céu, vamos chamar assim. Bom, vocês puderam observar que o Wagner comentou, isso é um assunto que normalmente, inclusive, eu adoto para a minha vida. Antes do sono, eu procure não assistir coisas violentas, porque tudo é uma questão de frequência e de sintonia. E o Wagner está mostrando, apesar dele não poder provar, embora vocês vão poder ter muitos exemplos enriquecidos nos livros do Wagner, mas ele prova, quando você se desliga mentalmente dessa frequência física e abrange uma frequência mais sutil, o teu pensamento, no último instante, é fundamental para que você possa ter um bom sonho. Bom, nós estamos terminando o terceiro bloco desse programa. Não saia daí, porque já já nós voltaremos com o quarto e último bloco. Até já. Bom, amigos, estamos de volta apresentando o programa Em Busca da Felicidade Interior. Infelizmente, é o último bloco do programa, mas o assunto é extremamente interessante. Já faço até convite ao Wagner para que numa próxima oportunidade ele venha, mesmo respondendo sobre perguntas que serão feitas em grande volume por todos vocês, e venha falar um pouquinho sobre a coexistência paralela da vida dos animais que já partiram. Perguntar ao Wagner, uma pergunta aqui que vem de Juliana, Florianópolis, Santa Catarina. Uma saída astral, posso ter lembrança de vidas passadas? Pode. As lembranças de vidas passadas, elas são chamadas na parapsicologia de retrocognições. Retro do latim atrás, cognição, conhecimento. Conhecimento anterior. Para fazer uma regressão de memória aqui, a pessoa tem que entrar num estado alterado de consciência. Um transe hipnótico, uma pancada na cabeça, de repente uma experiência espontânea, mas normalmente, na vigília normal, a gente só acessa esse plano com os 5 sentidos da gente. Quando a pessoa sai do corpo, é mais fácil lembrar do lado de lá uma vida anterior do que do lado de cá, porque ela está fora do cérebro, está fora da limitação dos 5 sentidos. Eu mesmo, é claro que eu não posso provar isso para um terceiro, mas para mim, provei para mim, está ótimo. Eu lembro de vidas anteriores justamente através das saídas do corpo. E numa dessas saídas, eu me lembrei de uma vida na Índia, no século XIX, em que eu trabalhava com Paramahansa Ramakrishna. E quando eu voltei para o corpo, da noite para o dia eu sabia traduzir e interpretar os mantras do sânscrito, sem sequer ter estudado isso nessa vida. Então eu acabei retomando um conhecimento que eu tinha, não para ficar preso lá atrás em outra vida não, mas para somar com o que eu já sabia nessa. É fundamental, então eu passei a adaptar esse conhecimento que eu resgatei do Oriente nos conhecimentos que eu já tinha do Ocidente, com as experiências fora do corpo. Então eu juntei aquela sabedoria hindu ancestral com o que eu já sabia daqui sobre espiritismo, teosofia, ocultismo. Com o tempo eu fui juntando também a parte do Antigo Egito, o ocultismo clássico, o hermetismo, a parte taoísta clássica do Lao Tse, Xuan Tzu, posteriormente a parte budista tibetana, notadamente, e eu fui juntando esses conhecimentos e tudo isso foi me permitindo ter uma visão de conjunto. Então, ao lembrar de vidas passadas, o que eu posso dizer é que vidas passadas são como dias na vida imortal do espírito.
Do mesmo jeito que eu lembro do dia de ontem, de antes de ontem, é possível lembrar da última vida, da penúltima e daí por diante, como dias na vida imortal de um espírito. Isso está tudo dentro de todos nós, mas não é um potencial que o cérebro possa acessar, porque nós estamos numa nova vida, então o parâmetro é outro. Mas durante a saída é possível lembrar de algumas coisas, mas não é comum, porque também precisa de uma condição especial para entrar num estado alterado do lado de lá e lembrar. E muitas vezes, mentores espirituais, amparadores, ajudam nesse processo, assim como um terapeuta do lado de cá ajuda. E o objetivo de uma regressão dessa não é descobrir se a pessoa foi Cleópatra, o rei e tal. É simplesmente descobrir coisas que talvez lá atrás estejam presas, bloqueando dentro de você mesmo um potencial teu presente, que às vezes tem uma causa lá atrás, um bloqueio, um trauma. De repente você desbloqueia aquilo e flui melhor com uma capacidade aqui e agora. Wagner, nós estamos falando aqui sobre saída, desde o começo do programa, saída astral. Agora, você dá curso sobre isso, porque e a pessoa que não tem dom, como é que ela consegue chegar a esse nível de sair conscientemente do corpo? Não é um dom, é uma capacidade natural. Mas, assim como todas as capacidades, algumas pessoas têm uma predisposição maior e outras é uma predisposição menor. Porém, mesmo essas, ao estudar esse assunto, consegue ativar um pouco dessa predisposição para mais. E independente de uma experiência fora do corpo, o estudo dessa área abre muitos horizontes, Sidney, e permite a pessoa questionar sobre morte, sobre vida, sobre consciência, sobre ela mesma. O que eu posso asseverar é que uma pessoa estudando essa área, ela melhora muito como ser humano, porque os valores que ela vai aprendendo, com certeza, né, acabam causando transformações na consciência dela. Então eu costumo brincar com meus alunos, eu não estou muito preocupado se eles vão ter uma experiência fora do corpo, não. Eu estou preocupado se eles estão melhorando enquanto seres humanos com esse estudo. Se não for para rir mais, de que adianta estudar um tema espiritual? É verdade, cara. Se não for para ser feliz, e não é do lado de lá não, ser feliz aqui e agora. Porque felicidade e tristeza são estados de consciência. Exatamente. Paraíso e inferno são portáteis, cada um carrega o seu dentro do próprio coração. Então, o objetivo desses estudos não é a busca de um fenômeno parapsíquico, como a saída do corpo, mas o despertar da consciência, aproveitando que essas saídas já ocorrem de forma inconsciente, tentar despertar para elas e assim melhorar o próprio crescimento. Em média, por exemplo, você citou seus alunos, em média, quanto tempo está começando agora, ou por curiosidade ou não, poderia ter a sua primeira experiência? Logicamente que varia de pessoa para pessoa. Varia muito, porque a cada grupo de estudantes formam uma atmosfera, uma egrégora, né, um campo coletivo. E, de repente, você tem um grupo de 50 pessoas, 10 estão morrendo de medo do invisível, 10 têm bloqueios de infância, 10 já estão tendo experiências desde a adolescência e apenas estão tentando controlar, 10 são curiosos e 10 foram acompanhar outras pessoas e nem sabem o que estão fazendo lá. Então, varia demais, mas, por observação, há sempre um percentual de 20% a 25% das pessoas que se aprofundam com seriedade nesse assunto, que conseguem um resultado efetivo. Agora, os outros 75%, e isso é uma escala bem aberta que eu estou colocando, não é absoluta não, eles se beneficiam muito desse estudo por causa do conhecimento que esse estudo traz. Estudar a saída do corpo implica estudar leis de causa e efeito, noções de espiritualidade, não doutrinárias, mas no sentido real, relações com o mundo espiritual, e também qual é o objetivo da pessoa com isso. Ela quer uma brincadeirinha mística, ela está querendo uma aventura mística, ou ela está querendo crescer, sabe, deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim, poxa, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro por 8 horas, e existe a possibilidade durante essas horas de eu me desprender em espírito e aproveitar esse tempo e melhorar do lado de lá alguma coisa, e retornar e acordar nesse corpo amanhã melhorado para enfrentar mais um dia a dia, mas com uma melhoria dentro. Poxa, 8 horas de sono, eu estou desperdiçando esse potencial, eu vou deixar o corpo descansando aqui, não vai atrapalhar em nada. E eu tenho a possibilidade de melhorar enquanto o corpo dorme e acordar melhor. Porque tudo é uma continuidade, né? Se não for por esse parâmetro, não adianta se enfiar nesse assunto. Porque eu conheci muitas pessoas, Sidney, que queriam estudar saídas do corpo só pelo lado técnico, o lado do fenômeno. Racional, elas estavam cheias de conhecimento, mas não tinham sabedoria nenhuma. E eu conheço muita gente nessa área que tem conhecimento teórico, técnico daquilo, mas é péssima nos relacionamentos humanos, não perdoa ninguém, não tem gratidão, é fria, o ego enorme, a arrogância grande, inclusive dizendo, eu sei, a maioria não sabe. E daí que você sabe isso? Você pode saber um monte de coisa e ser um babaca no dia a dia, cometer tolices, tratar mal as pessoas. Então, vou repetir, não adianta nada estudar toda essa temática
se não for para ser feliz aqui agora, fazer uma coisa legal. É assim, a prova que a gente dá sobre esse tipo de experiência, não tem como você provar para um terceiro, porque a experiência é subjetiva. Mas você provando para você, Sidney, te dá uma segurança e um bom humor que não tem grana nenhuma que pague. E a maior prova que a gente pode dar de que essa experiência beneficia a gente é a gente mesmo. A atitude, a maneira como a gente leva a vida. Você fala assim, olha, tem defeito, como todo mundo, mas tem um monte de qualidade legal. E um detalhe, eu estou contente demais comigo mesmo por causa dessa outra possibilidade. Bom, amigo, infelizmente nós terminamos o programa. Mas vocês perceberam que ficou muita dúvida ainda pairando no ar. Eu recebi aqui enormes quantidades de perguntas que não poderão ser respondidas nesse programa. Mas, como eu disse, o Wagner estará de volta conosco daqui a algum tempo, porque o tempo dele realmente é repleto, foi muita dificuldade para conquistar a presença do Wagner nesse programa. Então, eu gostaria de agradecer, Wagner, pela sua presença, o nosso tempo já terminou. Todas as perguntas, todas as respostas que você passou ao nosso telespectador realmente têm fundamento e, com certeza, todos vocês irão pensar um pouquinho a respeito. Obrigado, Wagner. Eu agradeço a você e só deixando que nós temos um site na internet enorme, que é o www.ippb.org.br e lá tem muitas informações abertas sobre saídas do corpo e temas espirituais e eu estou à sua disposição, Sidney, para vir aqui outra vez no programa. Muito bem, obrigado. Obrigado eu. Mais uma vez, eu desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Namastê. Buscar felicidade interior. Buscar felicidade interior. Vocês internautas ouviram na Rádio Web Holonomia, Universidade Livre. Continuem com a nossa programação.